Olá pessoal, meu nome é André Paulovitch, eu sou CTO da Meu Acerto e esse é o primeiro, talvez, de uma série de vídeos aí onde eu vou regravar, revisitar algumas das palestras que eu dei aí durante a minha carreira e que eu sempre tive o sonho, né, de mantê-las gravadas para a posteridade. Boa parte dessas palestras eu não tenho. E muitas pessoas que assistiram, né, me perguntam, cara, onde que eu consigo assistir? Eu via uma palestra sua e eu queria passar para um amigo. E, bem, chegou o momento. E eu gostaria muito de começar com uma das palestras que sempre foi, talvez, pelo momento em que a gente vive, das mais marcantes aí que eu venho fazendo nos últimos 3 anos, que é como se tornar o profissional do futuro, como se tornar o profissional que todos procuram, que é o profissional do futuro. Então, antes de mais nada, eu queria, né, deixar os meus contatos. Estão aí todas as minhas redes sociais. Podem me adicionar no LinkedIn. Por favor, me adicionem no LinkedIn. É a rede social que eu gostaria de encontrar cada um de vocês. Mas estou disponível. Pode me mandarem um e-mail. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Network é parte do meu trabalho também. Como eu falei, essa é uma palestra onde a gente vai tratar de carreiras, né? E quando a gente fala de carreiras nesse momento, onde muitas pessoas, né, têm pensado aí sobre o futuro da sua profissão, sobre o advento de novas tecnologias, e quando a gente, né, trata aí de futurologia, muitas pessoas falam de extinção de alguns trabalhos. A gente precisa refletir realmente o que tem de verdade em tudo isso. Mas antes da gente falar do profissional do futuro, que está diretamente relacionado a infinitas oportunidades também, é muito importante que a gente entenda o que nos trouxe até aqui. E aí é muito importante falar de passado, né? O futuro do trabalho, a gente consegue até estimar, talvez pensar, vislumbrar um pouco de como ele pode ser quando a gente reflete sobre como ele era, né? Quais foram os momentos de evolução do que a gente entende como trabalho. E nossos avós, nossos pais viveram momentos completamente diferentes, né? E quando a gente fala de história do trabalho, os nossos avós, assim, basicamente eles trocavam o seu suor, né, a sua energia, por um benefício, por um sustento nas lavouras, né? Eles trocavam ali a sua energia corporal por um salário. E, de fato, isso durou por muito tempo. A sociedade humana, né, por muito tempo viveu esse período agrícola, né, onde antes das revoluções, das diferentes revoluções industriais, era basicamente isso que existia. Mas o trabalho, né, com o advento de tecnologias, isso foi se transformando, né, transformando não apenas o trabalho, mas vários fatores da sociedade. Então, a primeira grande tecnologia que a gente viu ali nas revoluções industriais, quando a gente estuda lá a história, né, foi basicamente o advento da tecnologia a vapor. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, talvez dos grandes benefícios da tecnologia a vapor foi justamente a gente ter começado a diminuir as distâncias, né? A gente pensa que quando lá Pedro Álvares gritou lá o Independência, né, o Morte, ele estava fazendo isso lá ao lado do Rio Ipiranga. E sei lá quantos dias levou até que essa notícia chegasse ao litoral, a outras regiões do Brasil, porque a gente estava falando de notícias que andavam a cavalo. E isso demonstra o quanto que a gente não estava ainda globalizado, né? É completamente diferente. Mas com o advento da tecnologia a vapor, uma notícia que levava talvez 1, 2 semanas, passou a chegar com uma noite, 24 horas. Isso diminuiu as distâncias, né? A gente começou a ver
características da globalização. Aquilo que acontecia talvez distante da gente passou a nos afetar muito rápido. Então, com a tecnologia do vapor, a gente começa a ver um embrião ali da globalização. Mas não parou por aí, né? A gente teve outras revoluções industriais, com o advento agora da tecnologia da eletricidade. E com a eletricidade a gente começou a formar as primeiras grandes metrópoles, as primeiras grandes cidades. Isso porque as fábricas, né, elas foram capazes de absorver boa parte da força produtiva, da energia humana que estava lá no campo. E rapidamente, com a tecnologia a vapor e da eletricidade combinada, aquilo foi ficando defasado, as pessoas não precisavam mais ficar lá arando a terra e as pessoas trocaram, né, uma enxada por talvez uma ferramenta, aí, uma chave de boca. E era muito comum a gente ver cenas como essas que a gente está vendo aí, porque a gente começou a especializar o trabalho. Então, aquela energia que bastava você saber pegar uma enxada, você passou a precisar aprender a como lidava uma máquina para poder exercer a sua função. Mas a gente viveu diferentes revoluções, né, do trabalho e que trouxeram consequências aí para a nossa sociedade, e uma delas aconteceu muito próxima da gente aí já nos anos 70, 80, com a tecnologia da automação, né, dos computadores, onde a gente começou a ver muito da eletrônica, e diferente daquela cena onde a gente via 3, 4 pessoas trabalhando numa única máquina, né, dentro de uma fábrica, a gente começou a ver 3, 4 pessoas comandando ali todo um galpão, né, de fabricação de automóveis, por exemplo. E isso demonstra o quanto que a especialização do trabalho foi tornando aquele trabalho talvez ali mais repetitivo, mais ou menos especializado, né, algo escasso, porque as pessoas vão se especializando, e isso ganhou uma escala tamanha nas últimas décadas, né? Essa evolução do trabalho, essas características da escassez, ganhou uma escala tão grande que hoje em dia não é difícil você enxergar situações como essa que a gente vê aí na tela, né? Um galpão inteiro onde você sequer consegue observar uma única pessoa aí. Por quê? Porque a especialização do trabalho não está mais no galpão, está nos bastidores, está na construção das ferramentas, na construção dos robôs, na manutenção e na operação de tudo isso aí que a gente está vendo. Então, a gente atingiu níveis tão grandes de automação que a gente hoje já vive, né, essa quarta revolução da indústria, que é basicamente a era do cyberespaço, a era da internet das coisas, da robotização, da construção de robôs autônomos, né, capazes de operar sem necessidade da supervisão humana. Então, quando a gente reflete sobre como que essa indústria, né, foi transformada, como que ela de fato entrega ali características da evolução do trabalho, a gente começa a perceber que sim, a gente está vivendo, né, e cada vez mais observando diferentes características, diferentes situações que culminam, né, num termo hoje aí muito famoso, que é o termo da transformação digital. A transformação digital, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí, é nada mais do que né, a pontinha do iceberg de diferentes fatores que a gente viu aí durante um século de evolução da história, de evolução da sociedade, de evolução do trabalho, né? A transformação digital nada mais é do que a combinação da globalização, de uma economia circular, onde as pessoas, né, o lixo de um é o ouro para o outro, né? A capacidade da gente se relacionar, dos fluxos de trabalho, do fluxo produtivo, né, estão todos conectados. O próprio comportamento do consumidor, né, ou seja, os seres humanos, a sociedade tem se comportado de maneiras diferentes ao longo de cada uma dessas décadas. E sim,
transformação digital nada mais é do que a combinação de tudo isso. Mas aí as pessoas me perguntam assim, pô, Paulovitch, mas então você trabalha com transformação digital? Como é que a transformação digital me afeta? É difícil até explicar o que é transformação digital. Eu trabalho com isso já há 5, 6 anos, talvez. E ainda tenho dificuldade de explicar o que é transformação digital, então eu me permito fazer algumas analogias para explicar o que é transformação digital. Então, o que é transformação digital? Poxa, primeira coisa é que é algo surpreendente, né? É algo que você vê de longe, é algo que você sabe que vai chegar, e tudo que você pode fazer é se preparar para quando ela chegar. Como uma tempestade, né? É algo que você vê de longe, no horizonte, aqueles raios, aquela coisa absurda, e tudo que você pode fazer é buscar abrigo e se preparar, porque aquilo vai te atingir. E assim também é a transformação digital. Mas ela vai além. A transformação digital, ela pode ser também devastadora, como uma erupção vulcânica. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver fotografias, de ver vídeos, mas uma erupção vulcânica é algo incrível, é algo de um poder avassalador, né? E o mais interessante de você observar quando você tá ali vendo uma erupção vulcânica é como fica o cenário antes e depois de uma erupção vulcânica. De fato, nada da geografia é mantido, né? Às vezes a própria montanha ela perde um pedaço, a lava destrói ali árvores, rios, a geografia é transformada. Então, assim também é a transformação digital. Quando ela chega e te atinge, ela transforma. Mas o mais legal de tudo isso é que mesmo depois, né, de uma erupção vulcânica, anos depois ali, você vê aquela paisagem de novo toda verde, transformada, mas ainda viva. Então a transformação digital, ela é devastadora, mas ela não é algo para destruir. Ela é algo para transformar. E às vezes a transformação exige dor, assim como uma erupção vulcânica. Mas ela também pode ser encantadora, né? Como uma aurora boreal. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar a aurora boreal, mas eu também vi vídeos. E tenho amigos que presenciaram e podem me narrar que é algo fantástico, incrível. E assim também pode ser a transformação digital, né? Uma vez que você se prepara, que você vive a dor da transformação, depois você consegue usufruir de tudo que ela te entrega. Que é a capacidade de lidar com situações novas, lidar com o desconhecido, né? Tudo isso é uma oportunidade que a gente tem hoje, passando por todas essas transformações, usufruindo de serviços que não existiam até pouco tempo atrás e só foram possíveis por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de comportamento das empresas e dos consumidores. Então, a gente está falando aqui de carreira, inevitavelmente falando de tecnologia, mas eu não quero vir aqui para falar com vocês de National Geographic, né, fazendo analogias aqui de situações de ciências, de geografia, porque a gente está falando de carreira. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar o que significa, né, como que a gente consegue perceber que a gente está vivendo uma transformação digital. Significa perceber que o mundo mudou. E mudou de que maneira? Dessa maneira. Essa é uma fotografia... A gente pode colocar em tela cheia, por favor? Isso. Essa é uma fotografia da posse do Papa, onde é a mesma situação, a posse do Papa Bento e a posse do Papa Francisco, né, num espaço aí de menos de 10 anos. E vocês conseguem perceber que tem uma mudança relevante aí nessa situação? A gente está falando de pessoas vivendo ali, né, assistindo a posse do Papa. E, de fato, a gente consegue perceber o quanto
que a tecnologia está interferindo nesse mesmo momento em situações, né, semelhantes. Eu gosto de pensar que esse cara aqui segurando um celular na foto de cima aí, ele deve ser o cara com tablet na foto de baixo, né? Porque ele é um cara à frente do tempo dele. Enquanto todo mundo tá vivendo uma vibe, ele tá na próxima. Porque o que significa isso? Significa que todo mundo hoje é capaz de viver, né, de estar ali consumindo uma informação, tá produzindo uma informação. Ou seja, cada uma dessas pessoas que estava assistindo esse evento devia estar transmitindo para outras tantas, talvez milhares de outras tantas, através das suas contas no Facebook, no Instagram, no Twitter, garantindo ou proporcionando a outras pessoas estarem ali através do cyberespaço, né? Estarem ali vivendo também aquele momento. Então, isso significa que a gente precisa entender e se adaptar a todas essas questões que estão aí, né? Seja você uma empresa, seja você um profissional, seja você um aspirante a profissional, ainda estudante, ou seja, você precisa se preparar para isso, para ir para o mercado, né? Sendo um profissional capaz de se adaptar. E eu gosto, sempre que a gente fala de adaptação, eu gosto de lembrar de Charles Darwin, porque ele falou essa frase aqui e ele não falou isso pra gente. Ele falou isso aqui pensando no dragão de Komodo, na girafa de pescoço curto, que eram seres ali que precisavam se adaptar a situações, mas que essa frase cabe hoje pra gente de uma maneira sensacional. Porque ela diz o seguinte: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, e nem as mais inteligentes, mas são sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. E isso cabe pra gente hoje de uma maneira incrível, porque, de fato, a gente, enquanto empresa, enquanto profissional, precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor para conseguir explorar as melhores oportunidades, né? E existem algumas empresas que estão fazendo isso de uma maneira muito relevante, né? São empresas que estão surfando aí uma disrupção de cada um dos seus segmentos. Então a gente tem como exemplo aí o próprio Uber, né, que veio trazer uma grande maneira diferente de lidar com as pessoas que precisam se deslocar de um lugar para outro, que antes eram reféns dos táxis. Você tinha que ligar para uma cooperativa, implorar para alguém te atender, você ficava à mercê, você não sabia que horas que alguém ia chegar, se ia chegar, que carro ia vir, qual né, qual a habilidade do motorista, se era alguém conceituado. Tudo isso que foi resolvido com um aplicativo que te diz quando vai chegar, quanto vai custar, quem vai te atender, te dá segurança, né? Então, todos esses segmentos são exemplos de empresas que estão aproveitando uma mudança do comportamento do consumidor. E qual é a principal mudança desse comportamento? É a necessidade ou o anseio de retomar o controle. Ou seja, eu era refém dos táxis, eu agora estou no controle porque eu escolho o motorista, eu sei como eu vou pagar, antes de tudo, eu consigo ter diversas informações que me levam a me sentir de novo no controle. Eu sou o consumidor, eu quero ser atendido dessa maneira. O Spotify, por exemplo, antigamente você tinha que comprar um disco, um CD, com 14 músicas, dos quais você gostava de 2. Poxa, por que eu tenho que pagar por 14 músicas se eu só gosto de 2? E eu tinha que ficar trocando, né? Eu sou da época que a gente tinha colocar o CD no tocador, eu tinha que tirar, apertar pra frente, não, porque eu queria ouvir a faixa 6 e a 10. Mas depois eu queria trocar o CD. Cara, que absurdo. O Spotify cara, toma aqui, escuta o que você quiser, né? Faz a sua playlist. Então, cada um desses segmentos, de alguma maneira, tá vivendo e ofertando serviços de uma maneira diferente do que o restante do mercado está fazendo. Aí a gente tem exemplos como a própria Meu Acerto, que é uma empresa, a empresa que eu trabalho hoje, que é completamente disruptiva das demais empresas do mesmo segmento. Por quê? Porque a gente coloca, a exemplo das outras empresas aí, o cliente no centro. É ele o nosso interesse.
né? Então, o que quer dizer isso pra gente enquanto profissional? Lembrando que a gente está falando de como se tornar o profissional do futuro, ou como se tornar o profissional que as pessoas estão procurando. A primeira coisa que você precisa perceber é que essas empresas transformaram muito o mercado. Transformaram e bagunçaram o mercado de uma maneira, ou de tal maneira, que até mesmo os especialistas hoje têm dificuldade de prever quais vão ser os empregos do futuro, ou para qual tipo de função você deveria estar se preparando, né? Será que o emprego do futuro é o quê? É ser, sei lá, psicólogo de inteligência artificial, ou ser, sei lá, piloto de drone? Não sei quais vão ser os empregos do futuro, mas você precisa ainda, enquanto profissional, se preparar para isso, né? Você está estudando, você está se formando, você está almejando alguma coisa. Mas espera aí, para que eu vou me preparar então, Paulo Witt? Se os especialistas não sabem quais vão ser as profissões que vão surgir, porque algumas vão surgir e outras tantas vão deixar de existir. Mas os especialistas não sabem, eu não sei. Preciso te confessar, se você veio até esse momento do vídeo achando que eu ia te passar uma listinha de profissões que você deveria se preparar, sinto, não é esse o objetivo. Mas eu também tenho esse mesmo medo e eu gostaria de te passar o mesmo racional que eu faço para mim, né? E para as pessoas que eu tenho a capacidade e a oportunidade de trocar essa experiência. Eu também tenho medo, né? Mas eu preciso continuar me preparando. Mas eu vou me preparar para o quê? Eu ainda vou trabalhar vários anos da minha vida aí antes de poder me aposentar e descansar. Então eu ainda preciso continuar me adaptando. Eu não sei se a profissão que eu tenho hoje vai existir daqui a 15, 10, 20 anos. Então, mas você, principalmente que é estudante, que está iniciando a sua carreira, ou que está pivotando a sua carreira, trocando de profissão, né, aproveitando outras oportunidades, quando você ouve essa história e fala assim, poxa, ninguém sabe o que vai ser do futuro, mas eu preciso tomar a decisão de me preparar para o futuro. Às vezes você parece ser impulsionado ou obrigado a tomar uma decisão que é impossível, né? Se ninguém sabe o que é, como que eu vou me preparar para lá? Mas não é bem assim, né? A gente pode sim se preparar. O que a gente não pode é ter a muleta de achar que alguém tem que te preparar para aquilo, ou seja, as faculdades precisam te preparar para aquilo, ou eu me formei para ser publicitário, então eu vou ser publicitário. Eu me formei para ser engenheiro, então eu vou ser engenheiro. Eu me formei para ser advogado, então de fato eu vou advogar. Não, né? As profissões do futuro ainda não foram inventadas, provavelmente, e as faculdades também não estão se preparando na mesma velocidade. Né? É muito difícil você aprovar um currículo, mudar, né? Formar um curso. Então, você precisa entender que parte das características da transformação digital é justamente a descentralização das informações. Então, esse modelo de buscar o conhecimento em instituições é uma das coisas que estão caindo, né? Não quer dizer, por favor, de maneira alguma, que você deva largar a faculdade ou deva subestimar a faculdade, né? É só que esse modelo centralizado de buscar o conhecimento numa instituição ou esperar que alguém te passe isso porque ele detém um conhecimento não é mais suficiente. Então você precisa ainda, mas você precisa ir além. E ir além como? Entendendo que o conhecimento hoje ele está descentralizado. Né? Você que está aí vendo esse vídeo está consumindo uma informação que eu estou produzindo e alguém pode estar compartilhando e pode ter te alcançado de alguma maneira, e o que eu estou fazendo é contribuindo com 1% do que eu sei e estou te oferecendo, e você combina com 1% de outra pessoa e no final da semana você cresceu 10%, cresceu 20%. Ao final do ano você dobrou a sua capacidade de conexões, de conhecimento, de habilidades, e vai poder usar isso no mercado. Então, a descentralização, né, meetups, cursos online, a oportunidade de você combinar conhecimentos é algo fantástico. Mas sempre que eu chego até esse momento eu preciso frisar, né, mais uma vez, não saia da faculdade.
não confunda, porque eu já recebi mensagens assim, Paulovitch falou então que eu posso largar a faculdade porque faculdade não é mais suficiente. Cara, não é suficiente porque você precisa ter a faculdade e ir além, né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem alguns exemplos que são muito marcantes e às vezes as pessoas acabam se atendo a esses exemplos de uma maneira irresponsável. Porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente lembra aí do Bill Gates, do Steve Jobs e de tantos outros aí, né, que a gente pode narrar, que são pessoas que saíram das faculdades, né, e depois tiveram um grande sucesso aí fundando a Microsoft, o Facebook, a Apple. Mas vamos combinar uma coisa. Esses caras, primeiro, são gênios, né, tiveram oportunidades singulares e eles largaram Harvard. Então a gente combina assim: se você entrar em Harvard, você pode sair de Harvard. Todas as outras faculdades você faz até o fim. Combinado? Mas aí, ou seja, o que isso significa? Significa que se a gente não consegue prever o futuro, se a gente não sabe, né, o que tem no futuro, como que eu vou me preparar para ele? Existem maneiras. E essa maneira, né, quando a gente está pensando em caminhos, em futuro, em como definir uma jornada, eu gosto de falar da história da Alice, né? Ela reflete muito conceitos que a gente vive hoje, né? Eu como jovem, você aí do outro lado, somos como Alice, né? Uma pessoa que estava buscando uma novidade, que estava passando por um momento reflexivo, e essa novidade pode ser ali materializada naquele coelhinho que ela corre atrás, e quando chega ali se depara com aquele buraco onde o coelho, né, caiu, e ela fala assim: eu vou atrás, né? E ela vai atrás e ela cai nesse mundo mágico, né, que é para onde ela é transportada, e nesse mundo mágico que tem toda uma simbologia, né, ela se depara ali com vários caminhos para seguir, mas o primeiro personagem que ela encontra é um personagem que ele materializa a sabedoria, né, o conhecimento, que é o gato. E eu tenho certeza que o gato podia dizer qualquer resposta que a Alice fizesse, né? Ele podia responder qualquer questão que ela levantasse. Mas a Alice, assim como a maioria de nós, é inocente o bastante ou para não conseguir sequer formular a pergunta certa. Então, ao invés dela perguntar, né, qual das estradas ali que vai para minha casa, ela pergunta, né, para onde que essa estrada vai? Ou para onde que essas estradas vão? E o gato pergunta, né, para onde você quer ir? E ela, de novo, na sua ingenuidade, responde: não sei para onde eu quero ir. E o gato, né, com a sua ironia, né, responde: olha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E isso reflete muito como que a gente tem comandado as nossas carreiras, né? Poxa, hoje eu estou trabalhando com tecnologia. Você está trabalhando com tecnologia? Legal. O que você faz? Eu trabalho com Java. Por quê? É o que tem na empresa. Pô, mas você está estudando alguma outra coisa? Você tem se ligado em outras tecnologias emergentes? Ou você está simplesmente é o que tem para hoje? A maioria das pessoas está nessa, de que é o que tem para hoje. Não estão racionalmente, né, materializando a sua carreira diferente daquilo que está sendo proposto para ela, ou raciocinando o próximo passo, né? Está apenas vivendo o momento. Então, eu não sei exatamente o que tem no futuro, mas eu queria que vocês pegassem uma visão. Pega a visão comigo. De fato, a gente precisa analisar algumas situações que estão acontecendo, né? Sim, boa parte dos trabalhos que a gente tá acontecendo, profissões assim, estão sendo transformadas, estão sendo descontinuadas, né? E quanto mais moderna é uma nação, mais rápido esse fenômeno está sendo percebido, né? Ou seja, nações cada vez mais capazes de desenvolver tecnologia são nações onde a gente percebe esses fenômenos de uma maneira mais
relevante. Então, sim, você precisa se preocupar com a disputa, né, do seu trabalho, da sua profissão, com os robôs. Mas engana-se quem acha que, tipo, não, são trabalhos braçais, que estão sendo modificados, aí, transformados ou extintos para poder serem modernizados. Sei lá, aqui eu moro em Belo Horizonte e já há algum tempo, sei lá, os ônibus não têm trocador, né? Você precisa andar com cartão ou alguns poucos você precisa pagar o próprio motorista, mas a função de trocador, de passagem, de dinheiro, parece ter se extinguido. E aí as pessoas falam assim, não, esse tipo de profissão, onde a pessoa ali é muito mecânico, é muito manual, tá acabando. Engana-se. Engana-se porque hoje em dia tem inteligências artificiais que fazem o trabalho de um advogado que estudou 5, 6, 7 anos, e esse robô ele faz o trabalho tão bem quanto um advogado. E mais do que isso, ele não faz o trabalho de um advogado, ele faz o trabalho de mais de 50 advogados em algumas horas. Então, não é um trabalho menos especializado ou os menos nobres que tem que ficar de olho. Mas tem uma característica muito importante nessa questão, né, que nos coloca de frente aí, disputando com esses robôs ou com essas tecnologias, a capacidade de trabalhar, né, de exercitar uma função. A principal característica é a característica que todos nós temos, né? O que vai diferir, né, a nossa capacidade de disputar aí com os robôs por uma posição no futuro, né? O que vai me garantir uma oportunidade de disputar com essas inteligências artificiais ou com esses robôs uma colocação no mercado de trabalho? Acontece que você precisa fazer essa disputa, né, entrar nessa luta com essas outras, com esses robôs e tal, usando o que você tem de melhor e não o que eles têm de melhor. Porque muitas pessoas estão disputando com os robôs no campo em que os robôs são melhores do que a gente. Estão trabalhando 20 horas por dia, existem pessoas literalmente morrendo de trabalhar porque acreditam que vão se manter no trabalho fazendo o mesmo ou mais do que uma máquina. E isso não é possível, a máquina não para, não dorme, né? Tem pessoas que querem trabalhar mais rápido do que uma máquina. Quando a máquina está ali, tem pessoas constantemente fazendo evoluções, garantindo que ela tenha melhor performance. Só que tem algo que nenhuma das máquinas tem, que é algo que eu e você temos, né? Que é a capacidade incrível de ser humano, né? Se tem uma coisa que o profissional do futuro é o profissional humano. E isso parece um pouco estranho para falar assim, mas a gente vai falar de 5 inteligências que são fundamentais para o profissional do futuro. A primeira delas é a inteligência intrapessoal, que é uma inteligência que está diretamente associada à sua capacidade de se reconhecer enquanto seus defeitos, enquanto as suas qualidades, enquanto aquilo que você tem de potencial, aquilo que você precisa se desenvolver. Porque uma das coisas fundamentais dos profissionais que a gente percebe hoje em dia é a incapacidade deles se verem do tamanho que eles são. O autoconhecimento é uma habilidade formidável. Formidável porque ela te dá clareza daquilo que você precisa construir, daquilo que você precisa desenvolver, daquilo que você precisa aproveitar, né? E hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de se ver da maneira que elas são. Ou seja, a maioria das pessoas cria aí distorções dessa sua autoimagem, né? Pessoas que se enxergam maiores do que realmente são, ou seja, a pessoa às vezes acredita ser melhor do que realmente é, ou que ela é melhor do que as outras pessoas. E isso gera que tipo de problemas no mercado de trabalho ou de uma maneira pessoal? Isso gera
soberba, gera dificuldade de comunicação, de lidar com outras pessoas, né? Porque essa pessoa às vezes vai se comportar de uma maneira que não vai ser agradável para as pessoas que estão ao seu redor. Mas também existem aquelas pessoas que se enxergam menores do que realmente são. E isso causa o quê? Ansiedade, né? A baixa estima, né? Falta de ansiedade, baixa estima, estresse, diversas situações que são psicossomáticas, né? As pessoas estão criando um sentimento que não lhes favorece. E isso é terrível para as pessoas, porque quando a gente está falando de você construir a sua inteligência intrapessoal, isso quer dizer que você precisa cada vez mais se reconhecer e linkar o seu a pessoa que você é com o profissional que você pode ser. E eu gosto muito de filosofias japonesas, né? Eu uso muito no meu dia a dia. E nessas minhas pesquisas eu cheguei numa palavrinha chamada Ikigai. O Ikigai, em japonês, ele pode ser traduzido como propósito, né? E o propósito é uma das coisas que estão mais sendo buscadas no Google. Se você for lá no Google Trends, você vai ver que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais assim, buscando o seu próprio propósito, ou linkar o seu propósito com a capacidade de ser um profissional, ou seja, de viver não apenas o pessoal, mas o profissional linkado ali, né, com seus interesses, com as suas habilidades, com as suas paixões. E quando você consegue linkar tudo isso, a sua missão de vida, a sua profissão, a sua vocação, aquilo que você é apaixonado em fazer, você encontra ali aquele ponto de congruência, você está encontrando o seu propósito de vida, né? Ah, Paulovitch, mas eu hoje sou programador, mas eu adoro tirar foto. Poxa, mas alguém hoje em dia paga por foto? Sim, todo mundo paga por foto. As pessoas, mas me diz uma coisa, você é bom em tirar foto? E aí você percebe que você vai na casa de um amigo ou do outro amigo e você vê ali um porta-retrato que foi você que tirou aquela foto. Então você fala assim, poxa, então eu sou bom, as pessoas gostam das fotos que eu tiro. Então, cara, você gosta de tirar foto, você é bom em tirar foto, o mundo está precisando de fotógrafo e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Às vezes, você devia estar combinando a sua capacidade de ser um programador, de ser um desenvolvedor de software, com a capacidade de fotografia, sei lá, criando filtros para o Instagram, ou criando um serviço para fotógrafos, ou combinando alguma coisa, mas que isso vai te deixar cada vez mais feliz, porque você vai estar trabalhando com algo que você é apaixonado, e ao mesmo tempo vai ser sendo remunerado por isso, né? Só que não basta apenas você construir uma carreira ou ser um profissional do futuro sendo uma pessoa que tem essa inteligência intrapessoal. Você precisa ter uma inteligência interpessoal. Por quê? Porque você é um ser humano e os seres humanos são seres sociáveis. E diferente das máquinas que só conversam por TCP, IP, FTP, sei lá quais são os protocolos que as máquinas conversam, você sendo um ser, né, sociável, você vai precisar cada vez mais se relacionar com outras pessoas, e ainda mais se você for líder, se você quiser algum dia de ser um profissional que vai liderar outras pessoas, que vai gerenciar outras pessoas, que vai coordenar outras pessoas, você precisa cada vez mais desenvolver a capacidade de ser empático, né, de construir de ler as pessoas, ou pelo menos estar disposto a se conectar com outras pessoas cada vez mais. E eu brinco que o mundo, né, ele te... desde pequeno ele vai te ensinar, a escola vai te ensinar a ler, escrever, a falar inglês, espanhol, mas o mercado vai te querer que você entenda as pessoas por um olhar, né? Você consiga reconhecer que o seu liderado, na hora que você passou uma missão, talvez ele não acreditou muito no objetivo daquilo, e você como líder vai falar assim, poxa, você tem uma ideia melhor, você está com a dúvida em alguma coisa, ou seja,
a capacidade de se conectar com outras pessoas, a primeira coisa que precisa mudar é dentro de você. Você precisa mudar algo dentro de você. Porque quando eu falo isso aqui, as pessoas falam assim, então, Paulovitch, quer dizer que eu preciso assistir aquele seriado The Mentalist, né? Que o cara sabe, assim, pelos gestos, sabe se a pessoa tá... Não, não é isso. Eu tô falando que você precisa ter um interesse em entender as outras pessoas. E a primeira coisa que tem que mudar é dentro de você, você precisa ter esse interesse. E quando isso acontece, você tem a capacidade de fato formar um time, né? Porque um time é formado por pessoas que se conectam ali, que estão capazes de desenvolver um trabalho fantástico. E quando eu conto essa parte da história, as pessoas falam assim, mas então você está falando que eu preciso trabalhar com pessoas diferentes, né? Que eu preciso me conectar com outras pessoas? Sim, você precisa trabalhar com pessoas diferentes de você. E aí as pessoas falam assim, não, Paulovitch, mas eu sei trabalhar em grupo. Eu sou muito bom em trabalhar em equipe. Aí eu falo assim, poxa, que legal, me mostra a sua equipe. E aí as pessoas vão lá e me mostram isso. É óbvio que eu estou extrapolando aqui, é uma brincadeira, mas quando eu vejo um grupo assim, eu não estou vendo diversidade, eu não estou vendo as pessoas trabalhando com empatia. Porque eu ter empatia com alguém que é muito parecido comigo, que pensa e tem valores, pensamentos muito parecidos, eu não estou sendo exigido, eu não tenho dificuldade em ter empatia com alguém que é muito parecido comigo. Então isso aqui não é muito bem um time, é praticamente um cardume de pessoas iguais, né? Quando eu falo em diversidade, eu estou falando de fato você evoluir esse pensamento de time, né, adicionando diversidade, e diversidade de uma maneira muito ampla, né, uma diversidade que vai muito além do clichê, eu estou falando de mulheres, de negros, de pessoas idosas, não, eu estou falando de pessoas humanas, com pessoas de exatas, de pessoas com uma capacidade financeira muito boa, são abastados, com outros que tiveram, né, uma vida mais humilde, porque isso vai dar inputs completamente diferentes das ideias, né? Um time dessa maneira é de fato um time que é capaz de formar o próximo iFood, formar o Facebook, né, ter ideias completamente disruptivas. Porque um grupo desse jeito é um grupo que é capaz de usar da inteligência coletiva, né? Ou seja, quanto mais diferentes forem as pessoas, maior a capacidade de variação ali das ideias, ou seja, a combinação dessas ideias cresce de uma maneira exponencial. E quando a gente está falando de time, é muito importante que você reflita sobre uma coisa, né? O profissional do futuro é o profissional que sabe reconhecer que a sua maior força é o seu time. Então, 1% do meu time é maior do que 100% de mim. Né? É isso que precisa ser internalizado, né? Grandes ideias vão nascer do seu time. Mas quando a gente está falando de transformação digital, a gente não pode ficar só na inteligência intrapessoal e na interpessoal. É muito importante que a gente explore a inteligência computacional, né? Por quê? Porque a tecnologia, como a gente falou desde o início, ela está permeando todo o mercado, toda a sociedade. Então, por baixo de tudo que vai ser falado daqui para frente, tudo que vai surgir, vai código, né? Mas Paulovitch, eu vou estudar medicina. Não vou precisar de programação ou de conhecer tecnologia. Deixa eu te falar uma coisa. Os médicos mais bem pagos vão ser aqueles que vão operar computadores, né? Que vão fazer aquelas cirurgias incríveis. Às vezes porque você é um especialista em cirurgião, sei lá, cardíaco, e vai estar morando na Austrália, e alguém nos Estados Unidos vai estar passando por uma necessidade ali que só você pode resolver, e vão te colocar um computador na frente e você vai fazer aquela cirurgia remota. Isso vai acontecer, talvez isso já tenha acontecido, né? Por quê? Porque todas as áreas de conhecimento hoje em dia estão vulneráveis ou estão sendo ali afetadas pela tecnologia de uma maneira incrível, né? Artistas que hoje em dia têm que usar
peças 3D, tridimensionais, porque os museus mudaram, né? Existem outros canais para poder divulgar arte. Então, a produção de arte também usa tecnologia. Então, não tem hoje nada que está alheio a isso, né? Então, quando a gente fala de ser alguém, né, capaz de absorver tecnologia, eu estou falando que você precisa se tornar um lifelong learner. Ou seja, você precisa se tornar um eterno estudante, né? Alguém que de maneira automotivada, voluntária e que busca, né, de fato uma evolução pessoal e profissional, usando de todos os recursos, né? Ou seja, você precisa ser de fato uma pessoa que está em constante evolução, usando dos artifícios que você tem, né? E isso linka direto com a quarta inteligência que você precisa desenvolver para ser o profissional do futuro, que é a inteligência aprendedora, a inteligência capaz de usar da experimentação, né? Ou seja, a cultura de experimentação, que é aquilo que a gente já usa hoje no mercado, todo mundo já ouviu falar de MVP, né? Que é a capacidade de você experimentar e ir para o mercado, fazer uma coisa pequena, validar, e se der certo, bem, não deu certo, aprende e vamos fazer melhor na próxima. A sua carreira também precisa ser levada em consideração a cultura de aprendizado. Por quê? O que é uma cultura de aprendizado? Primeiro, que cultura é algo que você alimenta, é algo que você desenvolve. Não é algo que você liga um botãozinho e fala assim, agora eu tenho uma cultura de aprendizado. Não. É algo que você precisa sustentar, porque sistematicamente você vai estar tomando ações que vão levar a essa cultura. E quais são as ações que você precisa tomar para desenvolver uma cultura de aprendizado? A primeira delas é você abrir mão da necessidade de sempre acertar. O mundo não nos ensina a errar. A gente aprende desde pequeno a acertar. Sempre acertar. Mas são os erros que nos fazem evoluir. E quando a gente está falando de ser um profissional criativo, de ser um profissional capaz de experimentar, a primeira coisa é que experimentação exige você ter desapego da necessidade de acertar sempre. Essa é uma das principais, talvez, barreiras para as pessoas evoluírem constantemente. É a necessidade de acertar. Porque quando você tem a necessidade de acertar, você não se permite errar, você tem dificuldade de inovar, porque a inovação te faz ir a um universo em que você não tem segurança de tudo, né? E eu gosto de dar o exemplo do WD-40. Você sabe o que é WD-40? Trazendo para um mundo assim talvez mais conhecido para todo mundo. Você se lembra do Bombril? O Bombril não tinha lá 1001 utilidades? O WD-40 tem 10.000 utilidades. Ele é um produto fantástico. Mas o cara que desenvolveu o WD-40, ele estava criando uma fórmula e ele errou 10 vezes e não deu certo. Ele errou 20 vezes e não deu certo. Ele errou 30 vezes e não deu certo. Ele errou 39 vezes e não deu certo. Na 40ª vez, ele foi lá e conseguiu a fórmula que dava para ele, né, tudo aquilo que ele tinha planejado de utilização desse produto. Então o WD-40 tem esse nome porque a pessoa que o construiu, né, errou 39 vezes, mas cada vez que ele tentava novamente, ele aprendia e ele usava aquelas informações como input para melhorar. Então, isso é a tradução da resiliência. Resiliência não é teimosia. Teimosia é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Resiliência é a capacidade de você usar as informações anteriores, o erro que você produziu, né, como input para fazer melhor na próxima vez. E a resiliência é uma das habilidades do profissional do futuro. É alguém que é capaz de errar e continuar evoluindo. Mas tem uma dica que eu queria deixar para vocês antes de falar aí da quinta e última inteligência que você precisa desenvolver para ser o profissional do futuro. E essa dica existe uma inteligência que é talvez a mais importante do profissional do futuro, que é a inteligência criativa.
O que é inteligência criativa? Poxa, Paulovitch, mas a gente não vai falar de... Eu sou um cara de tecnologia, eu programo, eu não sou um cara criativo. Se eu fosse criativo, eu tinha feito publicidade, eu tinha feito artes plásticas, eu tinha feito música. Se engana, né? Esse é o estereótipo que a gente muitas vezes constrói de que criatividade é algo nato, é algo de artistas. Cara, o profissional do futuro é de fato um profissional criativo. E você é criativo em qualquer profissão. Você é criativo quando você é programador e combina duas tecnologias ou dois frameworks que nunca foram feitos para serem usados juntos, mas você é capaz de combinar aquelas tecnologias para um resultado. Você é criativo quando você está trabalhando, sei lá, num administrativo e você constrói um processo que resolve dilemas e processos que vão trazer um resultado melhor. Você foi criativo. Você é criativo em várias oportunidades da sua carreira, né? Então, a criatividade, diferente do que muitas pessoas acreditam, é algo que é capaz de ser estimulado, e estimulado como um músculo, né? Você não vai na academia um dia e volta para casa achando que, pô, virou o super-homem e tal, bíceps gigante. Não, você precisa ir, né? Você precisa ter hábitos, você precisa ter uma alimentação, você precisa ter disciplina para sair de um resultado e atingir, né, o desenvolvimento muscular. Assim também é a habilidade da criatividade. Criatividade, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida, ela pode ser estimulada. Então, o Murilo Gun, por exemplo, é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu já acompanho há muito tempo. E ele se intitula, né, um professor de criatividade. E por que isso é importante, né? Porque o próprio Murilo Gun, ele em um dos seus vídeos, ele fala, né, que a criatividade é a habilidade mais importante para todo profissional do futuro. E para um professor de criatividade, parece que ele está puxando sardinha pro lado dele, né? Mas não foi ele que disse isso, né? Vocês imaginam quem disse isso? O LinkedIn. E o LinkedIn né, a rede social que une ali empresas, profissionais. Vocês não sabem, mas as empresas têm um método de pesquisa ali, então eles sabem o que as empresas estão buscando. E o LinkedIn fez uma pesquisa entre, né, diversas empresas ali e perguntou qual a habilidade que você não abre mão em nenhum dos seus profissionais, né? Ou qual a habilidade mais importante para as pessoas que entram na sua empresa ou que estão na sua empresa. E foi unânime. Criatividade. E isso não foi uma pergunta direcionada os diretores, os CEO, CIO, que precisam ser criativos. Não, isso aqui é desde da recepção, administrativo e a alta gestão, precisam ser criativos. Então, se tem algo, né, importante que a gente precisa materializar você precisa, para ser um profissional do futuro, ser um cara que se conhece, que tem interesse em conhecer e se relacionar com outras pessoas, que vai conseguir lidar com tecnologia, ou seja, você precisa ter uma inteligência computacional. Acima de tudo, você precisa ser alguém liberto da necessidade de acertar sempre, porque isso vai te levar a desenvolver uma inteligência criativa. Quando eu pergunto assim, você é criativo? A maioria das pessoas dizem assim, eu não sou criativo. E sabe o que acontece? Não é que as pessoas não são criativas, mas lhes falta confiança. E essa confiança vem de um conceito, né, de que a gente tem uma sociedade que julga antes de ouvir. Você já participou de um brainstorm? O que é um brainstorm, né? Vamos fazer aqui uma discussão para, sei lá, vamos vender esse celular. E aí, na mesa ali de ideias, a primeira pessoa diz assim, vamos fazer um outdoor e tal, e um outdoor para vender esse celular. E aí vem uma pessoa imediatamente e fala assim, pô, outdoor é uma coisa tão ultrapassada,
ninguém mais nem olha para o outdoor, a prefeitura hoje está tirando tudo do ar, beleza. Aí vem a segunda ideia, legal, vamos fazer panfleto perto ali da loja que vende o celular para levar as pessoas para lá. Aí vem a pessoa de novo, né, imediatamente fala assim, pô, panfleto hoje em dia é uma coisa tão demodê, né, ninguém mais faz isso e tal. E aí vem a terceira ideia e vem um julgamento, aí vem a quarta ideia e vem um julgamento, aí tem a quinta ideia, mas ela já não vem porque as pessoas estão com medo de quê? De serem julgadas. Então, quando a gente reflete assim, as pessoas são criativas? Não. Lhes falta confiança. Ou o ecossistema não está proporcionando a criatividade. Ou seja, vamos deixar de julgar as ideias. Porque boas ideias não nascem num estalo de dedos. Elas são combinações de várias ideias, talvez ruins, mas que elas precisam vir à mesa para que alguém chegue e combine 5 ideias ruins e faça assim... tem a eureka de falar, nossa, essa ideia vai ser fantástica. Mas foi necessário um processo, né? O Double Diamond, né? A gente precisa primeiro divergir sem julgamento. Depois a gente converge essas ideias e vamos tentar achar ali alguma coisa que seja aproveitável. Depois a gente diverge de novo e vamos chegar numa solução. Isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver de fato uma inteligência criativa. A inteligência criativa, ela depende do meio, né? Então é importante que você esteja num meio seguro para desenvolver a sua criatividade. Então eu gosto até de falar aí que levar essa mensagem que muitas vezes as pessoas acham que a criatividade é algo nato, né? E não que pode ser desenvolvido, ou de fato ele é perdido, né? Porque todo mundo nasce criativo, toda criança tem a capacidade de fazer perguntas, de combinar ideias, de ter segurança de falar o que vem na cabeça, e a gente vai ficando adulto e vai perdendo essa característica, vai perdendo essa habilidade. Então você precisa resgatar isso, e resgatar com a frase aí do Albert Einstein, que diz que criatividade é nada mais do que a inteligência se divertindo. Então, se você quer ser um profissional do futuro, né, combine todas essas habilidades, seja de fato aí alguém, um ser humano. Antes de mais nada, o profissional do futuro é um ser humano capaz, é um ser humano evoluído. E evoluído de que maneira? É alguém que se conhece muito bem, é alguém que sabe o meio que está inserido, que conhece e está liberto do julgamento, né? É capaz de desenvolver a sua criatividade de maneira, né, livre aí. Então, seja lá o que tem no futuro, eu não sei. Eu não sei se você vai ser piloto de drone, eu não sei se você vai ser psicólogo de inteligência artificial, mas se você tiver essas habilidades, se você de fato se dedicar a ser um ser humano melhor, o que eu vou dizer para você é que não importa o que tem no futuro, se você estiver levando isso na sua mochila, na sua bagagem, todas essas habilidades, eu vou ter o prazer imenso de te contratar. E eu tenho certeza que tantos outros diretores, pessoas vão adorar ter você no time, porque é esse profissional que a gente está procurando, alguém com essas habilidades. Então todas as referências aí que eu usei, se você tiver curiosidade para poder absorver essa literatura, meus contatos, muito obrigado por ter ouvido, acompanhado até aqui, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.